Pronto, estamos ao vivo. E aí? Dê sua palavra, Castro. Boa tarde, galera. Primeira live nossa fora do programa da rádio. Todo sábado tem o programa ao vivo e a live do programa. E hoje estamos fazendo fora do programa a primeira live nossa, que espero que seja um sucesso para vocês e que tenha conteúdo para nossos participantes. Vamos estar com Débora Barreto, arquiteta, e com o Dr. Valdir Arruda, direto de São Paulo. O tema vai ser só isolamento acústico, os barulhos, e como você entrar na justiça usando um advogado especialista nisso. Então, hoje vai ser esse tema com Débora, Dr. Arruda. Vamos estar aqui junto com vocês das 5 até as 18 horas. Verdade. Espero que vocês gostem. E aí, Bela? Rendeu, né, Castro? Da última vez a gente fez aqui o programa, fez o programa falando sobre isolamento acústico versus aí justiça. Rendeu bastante, então a gente resolveu fazer uma dobradinha e convidar aí Débora Barreto, que é a nossa consultora lá no Cadê o Síndico, o doutor Valdir também, Arruda, para poder fazer essa dobradinha. Então já prepara a participação de vocês, as perguntas, os causos também são bem-vindos. Então a gente resolveu antecipar aqui um pouquinho para poder falar sobre a nossa live aqui com Débora e Valdir. E falar que é uma ideia da gente dar continuidade, né, Castro? Exatamente, com temas importantes. Vocês podem aguardar o novo site do Cadê o Síndico. Vai ser um site totalmente modificado, com novidades. Está demorando um pouco, começou no ano passado, mas vai sair uma coisa boa. Um site importante, com muita informação. E um detalhe, nós vamos ter vídeo no site com temas importantes para Salvador, Bahia e para o Brasil todo. Então vamos ter novidades, com fé em Deus, vamos estar juntos, certo? Verdade, fora também que já vai sair a revista, né, na versão digital agora. Vocês já podem ler a digital, já está no ar a digital, inclusive com a capa que é o coronavírus, certo? Com temas importantes na revista. E assim que normalizar a parte gráfica, vai sair a revista impressa. Então, vocês podem aguardar, mas quem quiser entrar no site nosso, Cadê o Síndico, já pode ler a digital completa. Com já está disponível? Disponível a partir de ontem. Coronavírus é o tema, né? É a capa. Não tem para onde correr, né? Não tem que ver. Antecipe algumas matérias que tem na revista. Atrasou um pouquinho isso em função... Está 2 meses com os clientes, com as matérias, houve mudança, mas pelo menos está saindo hoje mais atualizada. Verdade. Com temas importantes. Tem um artigo do Dr. Rodrigo Carpati, muito interessante, como vai ser a reabertura, o que é que pode acontecer. A matéria de capa, inclusive, interessante, que é sobre tudo o coronavírus. Então, tem um tema importante. Tem um novo normal, com Michele Rodrigo. Então, a revista está um sucesso. Eu sou até suspeito, porque há 15 anos que eu trato dessa criança, então eu sou suspeito de falar, né? Verdade. Então, leiam lá a versão digital no site para poder a gente ter um termômetro aí, né? E faça os comentários. Fazer os comentários. Só elogio como crítica. Nós estamos aqui para isso, para ouvir o que é bom e o que não foi bom, né? A ideia é essa. Verdade. Pode ficar tranquilo, não vou me chatear, não. Eu quero ouvir o que está bom e o que não está bom. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que já estão aqui, já cumprimentando a gente. Cadê Arquimedes? Estou presente, abraço. Inclusive o perfil dessa revista é de Arquimedes, hein? Olha só, então já estamos aqui já bem acompanhados. O Gleidson Martins também, expectativa altíssima para essa live. Show de bola, já prepara aí sua participação, Gleidson. Também o Tito na Espanha, que também participou com a gente aqui, já de outros programas. Neto Nan, dando um oi aqui pra gente. Eu falei com Débora sobre isolamento acústico, e Débora é uma pessoa capacitada, ela dá show em termos de isolamento acústico aqui em Salvador e no Brasil e no mundo. Ela dá palestra no Brasil todo e fora do Brasil. E tem também o doutor Valdir Arruda, que é um advogado também especialista nisso. Inclusive, eu quero agradecer a todos os dois, a Débora, o Dr. Valdir Arruda e a Isabela, pelo livro Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. É um livro que ele nos mandou, nós vamos ler e vamos divulgar esse livro aí. Vai render, vai render. Deixa eu convidar logo Débora aqui para participar com a gente, que já está acompanhando. Agora participando também, nos apoiando aqui nas lives. Débora
da Amazon, que traz soluções em acústica, tanto para pequenos imóveis como para grandes empreendimentos. E para a gente, sem dúvida, é um prazer E entrevistar. essa dupla, esse casal, tem o Marco também, o espelho dela, que também da sua, o homem da área comercial, né? Verdade. Eu não tô conseguindo. Agora consigo te ver. Oi, oi. Olá, estão me ouvindo? Me escutam? Me escutam? Vocês estão bem falhados para mim. Gleidson, eu estou vendo que você está aí, Gleidson. Vê se você me escuta bem e escuta bem eles, para saber se a minha internet ou a deles. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Eu não estou escutando nada vocês. Gleidson, você me escuta? Ele disse que está escutando sim. Aqui. Ah, Jesus. Vocês estão bem tremidos, assim. Faz assim, eu vou sair, Bela, me convida de novo. Deixa eu sair aqui. Nossa. Lives, na verdade, sempre tem que ter emoção, né, gente? Ao vivo, sempre é com emoção. Não falam isso na televisão, então a gente está começando a se acostumar a fazer televisão agora, né? Então, deixa eu ler aqui alguns comentários. Na verdade, Pronto, algumas agora pessoas... tá legal, Débora? É, mas as pessoas estão falando que a internet de vocês, viu? Não é a minha, não. Travou. É. Agora eu tô te escutando legal, tá? Agora Tá melhor agora? Melhorou, tô ouvindo vocês. Melhorou. A gente elogiou tanto você no início. Ah, que bom, fico feliz, não tenho dúvidas. Quem está olhando na live vai tomar uma aula sobre isolamento acústico com você, né? Que você é show e sabe tudo, né? Eu estou aprendendo com você também. Não, e temos aqui assistindo o Gleidson, que eu estava falando, ele é mestre em acústica também, lá de Fortaleza, assistindo, viu? Nossa, que honra! Só especialistas aqui com a gente. Então, estamos aqui com um time top. Bom, como eu falei aqui, para quem pegou aqui o bonde andando, essa live é fruto de um programa que nós fizemos lá no Cadê o Síndico, na rádio, falando sobre isolamento acústico versus justiça. Rendeu bastante. E aí a gente resolveu fazer uma dobradinha aqui, somente pela mídia social. Então, Débora, eu já queria dividir com o pessoal que está aqui conectado com a gente um assunto que a gente não pode deixar de lado, você sempre toca nisso, e eu acho muito relevante, é a gente falar sobre ruídos e saúde, né? Até onde o ruído ele pode afetar a nossa saúde e, claro, falando sobre nossa qualidade de vida, né? Como os ruídos, eles interferem na nossa qualidade de vida. Então, eu queria que você dividisse com todo mundo que está conectado aqui com a gente. Mas tem um detalhe, ele interfere na vida das pessoas normalmente, e agora, nessa pandemia, principalmente. Exatamente. Na verdade, as pessoas estão um pouco mais sensíveis realmente nesse período ao ruído, porque estão mais expostas ao ruído, então se dando conta dessas fontes sonoras que acontecem nas adjacências, enfim. O ruído nos afeta diretamente, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não se dê conta, ainda que a gente ache que está acostumados, entre aspas, porque o nosso sistema nervoso, ele nunca se acostuma ao ruído, gente. A gente reage ao ruído de alguma forma, o organismo, ele entende o ruído como uma agressão. Então, a gente vai se proteger de que forma? Acelera batimentos cardíacos, dilata a pupila, tem pessoas que têm mais questões gástricas, tem pessoas que têm mais questões cardíacas, cada um reage de uma forma diferente, mas com certeza, algum tipo de reação o nosso organismo vai ter diante do ruído. Assim como no momento do sono, que é tão perigoso, porque muita gente entende, já ouvi pessoas falarem, né? Eu durmo de qualquer jeito, eu durmo com barulho. Você acha que está dormindo, sim, você dorme, mas o seu estágio profundo de sono, que é o que você precisa para se recuperar física e mentalmente, isso não acontece por conta de você estar dormindo em ambiente inadequado acusticamente, ou tá entrando ruídos que vêm da rua, ruído que vem dos seus vizinhos, e, gente, diferente do olho que fecha, né, e a gente não vê nada, o ouvido está sempre ali, ó, aberto, em estado de alerta. Então, as doenças do século estão relacionadas ao ruído.
de estresse, ansiedade, depressão, e assim como a grande parte dos problemas cardíacos da humanidade tem relação com a exposição do ruído. Só que isso não é de uma hora para outra, isso vai se acumulando. E isso faz com que seja tão perigoso esse ambiente urbano, esse ambiente residencial insalubre que a gente vive. Então, essa é a preocupação, a preocupação com a saúde a médio e longo prazo, porque o ruído, o nosso organismo, a sua saúde, ela vai, em algum momento, ela vai cobrar essa exposição que você está tendo constante ao ruído. Isso a gente não pode realmente deixar de falar. Muito pertinente essa pergunta, a gente precisa sempre estar lembrando que não é uma questão de conforto, é uma questão de gostar, uma questão de me incomodar, eu sou fresco, eu sou chato, fulano é chato, porque a gente ouve isso por aí. Não, é uma questão de saúde. Saúde não é supérfluo, não é luxo, né? Saúde é básico. Vocês estão meio tremidinhos assim, mas... Aqui, Chacap, hoje mesmo estou sem concentração com uma reforma em algum apartamento aqui ao lado meu. O Gleidson também, aqui em Fortaleza, conhece uma pessoa que está 8 meses sem dormir no apartamento dela. Imagina só. Então, realmente é algo que está aí no condomínio, sem dúvida. Nesse momento de pandemia, então, onde as pessoas estão mais confinadas, quais são os principais barulhos que têm chegado para você, Débora, aí na áudio, para poder tentar trazer soluções aí, nesse período tem acontecido muitas demandas. Eu estou ouvindo vocês meio cortadinho, mas eu acho que eu entendi. A sua pergunta com relação aos barulhos que tem chegado, as reclamações que têm chegado mais nesse momento, né? Gleidson, tá me escutando bem? Fala se está me escutando e se está escutando eles bem também, só para a gente saber. Nesse momento, a gente está recebendo muita demanda de realmente, principal vizinhos, com certeza, porque as pessoas estão mais em casa. E vizinhos, quando a gente fala de vizinhos, a gente está falando de crianças, a gente está falando de caminhada, a gente está falando de arrastar de cadeira. É realmente a reclamação número 1. Academia, as pessoas estão malhando mais em casa, né? Na verdade, as casas viraram academia, né? Então, as pessoas com seus pezinhos dentro de casa. Também uma coisa que tem aumentado muito é ruídos de obras. E obra, tem 2 tipos de obra. Tem a obra do prédio, aqui mesmo tem um prédio, um terreno que está construindo um prédio novo. Então aquela obra da construção civil mesmo, mas é mais de manhã que tem alguns ruídos, tal, depois é um ruído que não alcança a minha casa. Mas tem o ruído da reforma, que as pessoas resolveram fazer a reforma agora, porque as pessoas começaram a olhar para as suas casas e perceber quanta coisa tem para melhorar dentro de casa. Então, a gente está falando tanto melhorar quanto adequar para home office, para quem não trabalhava em casa vai passar a trabalhar em casa, os filhos estão estudando em casa. Então, muita gente falando, meu vizinho está fazendo reforma e eu preciso trabalhar ele fazendo reforma. E aí, realmente, isso tem crescido muito. Cíntia até comentou aqui, Cíntia é minha sócia da Áudio, um abraço, Cíntia, que cuida da parte administrativa, a mulher do dinheiro lá da Áudio. E essa mulher é importante. Que nem meu marido, Marco Antônio, que é diretor comercial. Dá um oi também, Marco Antônio também, né, que está participando aqui com a gente. Está aqui participando. Fazer um merchanzinho, né? Inclusive, obrigado pelo livro, pela indicação do livro do Dr. Valdir, e também dizer aos nossos participantes, quem quiser encontrar a Áudio, vai ver na revista nova aí. Cadê o sítio? Já está no ar, a digital, e vai lá em isolamento acústico, vai encontrar áudio lá. Viu? Legal, qual foi o tema que você trabalhou, Débora, para já fazer a chamada para o pessoal ver a versão digital? O tema de quê? Da revista? Não teve, não? Não, foi o anúncio. Foi anúncio esse. Mas eu já falei... Eu já falei um sobre esquadrias, já falamos um sobre a norma de desempenho, que é essa norma de desempenho das edificações habitacionais. Tem a revista Cadê o Síndico tem muito conteúdo legal. Apoie, porque vale a pena. Tá? Ó o livro do Dr. Valdir aqui, Valdir Arruda. Joia, já ansiosa já para o nosso, para a gente poder também... divulgar o nome do livro, Perturbações Sonoras, mas edificações urbanas. É isso. Já teve gente aí que perguntou, inclusive, teve alguém que deu uma dica aqui que na Amazon ele está sendo comercializado, então já fica ligado aí, se quiser. Joia.
ler, então na Amazon já está disponível também. Já está na quarta Débora, edição. O filme, um livro maravilhoso, a quarta edição já. Certo. Já. Vamos lá. Então, o que é bom, a gente faz dobradinha, né? Fazer igual a nossa live aqui, né? Bom, estava falando sobre ruído e o impacto na saúde. Uma coisa que você sempre fala também, que eu acho bacana, é que ruído vicia, né? Fala pra gente um pouco dos vícios do ruído aí. A gente, assim como uma droga, a gente começa a ficar dependente do ruído se a gente constantemente está exposto a algum tipo de ruído. Esses ruídos que viciam não são aqueles ruídos de trios elétricos, de boate, aqueles ruídos muito intensos de obra, não. São de indústria, né? São ruídos, principalmente ruído urbano, ruído de ar-condicionado, de ventilador, aquela televisão ligada dentro de casa o tempo todo. Quando é que a gente percebe que a gente está começando a ficar viciado ao ruído? Quando você vai para um ambiente silencioso, um ambiente tranquilo, e você se sente desconfortável. Como se algo estivesse faltando. Gente que chega em casa tem que ligar a televisão, tem que ligar algum som, porque o silêncio incomoda. Na verdade, a gente precisa do silêncio, gente. A gente precisa de silêncio para se conectar com a gente mesmo, se conectar com o momento presente, prestar atenção nos sons que nos rodeiam, fazer uma escuta consciente. E se você está sempre com alguns ruídos, você mascara aquele som, de repente, do passarinho que tá ali fazendo um som lá fora, algum outro som, o som da chuva, você não ouve, sons que nos fazem bem. Então, cuidado se você está dependente do ruído, assim como uma droga, também ela vai cobrar da sua saúde. Então, a gente gasta energia para se proteger do ruído e nosso sistema imunológico vai lá para baixo, tá? A gente fica mais fraco, muito mais susceptível a ter qualquer tipo de vírus e bactéria. Então, nesse momento, mais do que todos os momentos, pelo menos da minha história, da minha vida, nunca se falou tanto em vírus e em proteção, e em fortalecer o sistema imunológico. Então, essa é a questão. Sim. Cuidado com o seu desconforto diante do ruído. Preste atenção. A boa notícia é que a gente tem uma capacidade de se recompor, de se reequilibrar, desde que você se permita estar em momentos silenciosos, de preferência todo dia, 5 minutos. Eu já li referência de 5 minutos, de 15 minutos. Se não consegue todo dia, pelo menos uma vez por semana, se permita estar em silêncio. E até para você perceber, você se sente desconfortável, isso quer dizer que você está tratando, isso quer dizer que você está cuidando de você. Isso é importante. Sim, verdade. Verdade. Tem aqui uma participação da Decontrol, que é parceiro nosso aqui também, é um assunto que nossos porteiros mais recepcionam na portaria. O barulho, som alto, móveis arrastados, reformas fora de hora, uso de salto. Então, com a palavra, quem está ali na comissão de frente, que é que recebe ali, né, as primeiras reclamações, né, que são os porteiros. São os porteiros. Excelente. Ô, Débora, esse depoimento que você me falou do ouvinte do programa, se você falar que ouviu o programa, para ele né? Eu posso falar, eu não sei se Tito Espanhol está aqui ouvindo, mas eu fui hoje visitar uma pessoa que mora em cima de uma academia, pobre coitado, né? Uma academia que não teve o cuidado acústico, tá? O pobre coitado que eu estou dizendo que está sofrendo com esses ruídos porque não foi entregue a academia preparada para o uso. É como eu estava explicando para eles, quando a gente fala de entregar, uma construtora entrega uma academia, um ambiente para ser usada como academia, você precisa preparar ela para esse uso, ou seja, proteger os vizinhos do ruído. E então ela realmente está despreparada, não foi adequada, e está tendo há 2 anos que ele convive com isso. E ele me falou que o último programa do Cadê o Síndico, que estávamos participando eu e Valdir Arruda, ele falou que foi maravilhoso, muito bom, inclusive ele tem doutorado na Espanha. Isso foi maravilhoso e que foi para ele um divisor de águas na tomada de decisão da vida dele, do que ele ia fazer. E que ele ficou anotando várias coisas, referências de Valdir, da norma, da lei, e que ele, a partir de então, ele referenciou e vai entrar na justiça contra a construtora, porque ele entende que isso está impactando mesmo a vida dele, já está realmente com níveis de ansiedade bem elevados. E, enfim, a esposa dele teve filho, toda aquela questão, e ele parabenizou muito Cadê o Síndico, que hoje ia participar também, e que programas como esse fazem diferença, porque agregam, trazem realmente conteúdo. Então, parabéns a todos vocês por
essa iniciativa aí. Se a gente muda um só, né, já dá... É um defeito. Tá bem ruim a internet de vocês, hein? E agora tá melhor? Gleidson, me fala se você tá ouvindo eles 100%, eles, porque minha internet não tem dado problema. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vocês estão no Wi-Fi? Não, ela foi ver aqui, mas tá voltando já. Aí, ó, E aí, Cíntia aí confirmou resolve. aqui. Cíntia confirmou, é a internet de vocês, tá Agora eu acho que falhando tá aqui. melhor, né? É, pelo menos Agora o eu acho que áudio. tá melhor, né? Depressão Bom, então é um deixa eu dos dividir. problemas imediatos aqui, Gleidson afirma, depressão dos problemas imediatos com relação à exposição do ruído, com certeza. A impotência sexual, né? Então são vários efeitos na saúde, né? Mas E às vezes a vamos gente lá nem ver se eu consigo imagina entender que a é pergunta de isso. vocês. E, na verdade, a gente às vezes nem imagina que é isso que está provocando, né, a doença, ou a depressão, ou a insônia, o que seja que esteja nos, né, provocando. Insônia, você lembrou de uma coisa importantíssima. E esse rapaz, ele falou isso, mesmo que de noite você durma em ambiente silencioso, mas se você ficou exposto durante o dia a muitos ruídos, o seu sono ele vai sofrer por conta do ruído do dia. Então, ou seja, tem uma relação também do que você faz durante o dia com a qualidade do seu sono. A gente precisa realmente valorizar e dar a devida importância ao ruído, porque é invisível, mas nos afeta, é muito perigoso. Excelente. Agora, Débora, tem um assunto interessante, eu queria que você também desse uma informação, que nesse momento de pandemia, muita gente em casa, com os filhos que não estão indo para a escola, muito barulho, não tem muita solução, né? Com o filho pequeno, gritando, falando, chorando, brincando. Acho que você vai ter barulho praticamente o dia todo, né? E não tem muita saída, né? Na verdade, choro e conversa, assim, você não tem, dentro da própria residência, o pai dos filhos não tem muito o que fazer. Agora, se a criança corre muito, anda muito, pula muito, você pode colocar algumas coisas que podem servir de paliativo. Por exemplo, um tatame, aqueles tatamezinhos de pilates, por exemplo, aqueles tapetezinhos de EVA, já dá uma boa atenuada. Tem essa preocupação. Agora, e tem como também fazer isolamentos de paredes, de lajes para ruídos aéreos. A gente tem feito muita orientação técnica nesse período. E aí envolve intervenção, né? Normalmente quem investe, né? Quem investe na intervenção é quem está sofrendo, né? Quem está emitindo ruído. Mas não tem dinheiro que pague a paz, e aí é sossego. Vale muito a pena. Agora, precisa de obra, Débora, para fazer essas intervenções? Sim, precisa mas de na verdade obra para poder fazer essas pequenas intervenções? É uma obra muito simples, é uma obra... Entendi. Precisa de uma intervenção, na verdade é uma obra limpa, Isabela, porque a gente pode conseguir isolamento acústico de ruído aéreo com gesso acartonado, por exemplo. Então, uma obra que você consegue fazer num fim de semana, você consegue fazer em um dia, 2 dias, entendeu? Uma obra limpa, não é alvenaria, concreto, nada disso, não. Então, a gente tem feito várias soluções, as pessoas têm ficado muito satisfeitas. E se for a questão de esquadria do ruído que vem da rua, é uma obra mais limpa ainda, né? Não sei nem se eu chamo de obra, né? Na verdade, é como se fosse uma inserção de um elemento, uma esquadria por dentro, de sobrepor, ou uma cortina acústica, cada caso é um caso, depende muito do ruído que se quer isolar, né? Então, essa pertinência da solução, né? A solução ideal depende muito de cada caso. O Gleidson está complementando aqui com a gente, dizendo dos ruídos de elevadores e casas de máquinas, né? Que também geram muita reclamação. Já fizemos até programa falando... Isso. A gente teve um programa inteiro só falando sobre isso. Foi bem interessante. Tem o ruído da casa de máquina, que dá para atuar diretamente na casa de máquina. É uma solução de desacoplamento estrutural do equipamento, né? Com relação à estrutura da edificação. E tem a da caixa corrida, que aí às vezes envolve ou uma parede dupla, né? Paredes duplas dentro da casa da pessoa,
ou um desacoplamento também do elemento que fixa a correia na parede. Sempre o ideal é que essa intervenção já venha pensada no projeto, por exemplo, prevendo parede dupla, ou então fazendo algum tipo de solução na fase da implantação do elevador. Esse é um problema sério, realmente. O elevador, teve um cliente nosso que está até com processo judicial, e ele falou, deu um depoimento que foi bem marcante. Ele falou como se fosse uma tortura. Eu saio daqui, eu saio de casa e aquele ruído me acompanha onde quer que eu vá. É uma tortura que eu tenho na minha vida. Imagine, gente, você está na sua casa, você quer sua paz, tranquilidade, e você está sendo torturado dessa própria... É muito sério isso. É muito sério. Teve um de academia, um depoimento também que o cara mandou para a BNT, que durante 2 anos eu fui secretária da comissão da BNT, e aí a gente recebia essas cartas das pessoas, e esse cara falou sobre a academia, e ele se expressou da seguinte forma: a sensação que eu tenho é como se alguém estivesse jogando uma bomba de tempos em tempos. Então, essa ação realmente de você soltar o peso no chão é um ruído muito intrusivo, e isso, né? O tempo todo, né? Isso o tempo todo, né? Só que esses ruídos que não são constantes são os mais perigosos, porque eles são intrusivos e eles nos assustam, a gente não está preparado para ele. Então, ele gera um impacto na saúde ainda maior. A questão do susto, né? Vem junto. Verdade. Por que é que as construtoras, quando constroem um prédio, a academia... Não sei. Você ouviu bem, Débora? Bom, a de vocês está falhando, mas eu acho que eu entendi. Por que por que as construtoras... A questão da academia, eu acho, né? Construtora com academia. Sim. É muito por desconhecimento, tá, Castro? E também por achar que, enfim, na hora de vender, ninguém cobra. O consumidor não cobra essa questão de ter um ambiente preparado. Por isso que é tão relevante programas como esse, como o de vocês, e que fale dessas questões, porque quando a gente as pessoas começam a ter consciência desses impactos, a cobrança naturalmente não é nem assim. O custo para uma obra é muito mínimo do que esse isolamento acústico de academia, entendeu? Não é uma coisa que vai inviabilizar a obra. Agora, os novos empreendimentos, por conta da norma de desempenho, que é a norma que entrou em vigor desde 2013, estão já preparados e preocupados e se adequando a essa questão. Então, a grande maioria, não todos, que nem todos seguem normas, né, infelizmente. Mas as construtoras sérias, procure, se informe, cobre. E aí, como é que vocês estão entendendo a norma de desempenho? O consumidor tem que estar consciente dessa questão. Agora, normas de conforto a gente tem desde a década de 87, desde a década de 80, né, que é a norma de níveis de ruído máximos, nível de conforto em ambientes internos. Então, é baseado nessa norma, inclusive, que Valdir cita muitas causas referenciando essa norma, as duas normas, né, 1058 e 1052, que são normas muito importantes e que já existem há muito tempo. Então, essa questão Sim. É muito desconhecimento de quem está construindo e também de quem vai comprar. No momento que a gente vai com que as pessoas que forem comprar souberem do seu direito, souberem como isso vai afetar a saúde delas, eu não tenho dúvida de que isso vai fazer diferença na hora da compra. Então, isso é muito importante. Sim, verdade. Graças a Deus... Inclusive, a gente vai falar isso com o doutor Valdir, inclusive, porque muita gente desconhece do seu direito com relação ao barulho, né? Exatamente. Salão de festa. Pô, salão de festa, bicho, sem acústica, é uma vergonha. Sabia que em Recife tem uma lei que obriga todos os novos empreendimentos tem que ter projeto acústico no salão de festa. Se não tiver, eles não liberam para o início da obra. Então, eles fazem sempre. Né? É bem interessante, assim, essa lei bem específica de Recife. É algo a gente seguir, pelo menos é um caminho. Aí sobra para o condomínio, né? Que depois tem que ficar se virando, tentar resolver os problemas que, na verdade, tinha que ter sido evitados antes. Essa é a questão. Verdade, sem dúvida. Bom, a gente já está chegando ao finalzinho aqui da nossa live, mas ainda tem um tempinho para poder o pessoal participar. Eu queria que para você fechasse, você falar um pouquinho sobre níveis de ruído, sabe? No outro dia eu lembrei de você aqui, que eu gosto de trabalhar ouvindo sons da natureza, né? Aí eu peço a Alexa, vou dizer, Alexa, toque sons da natureza. Ela começa a tocar e começa uma cachoeira. E cachoeira faz barulho, né? Aí meu marido pegou, mandou ela calar a boca, aí eu digo, gente,
Ele, não, que barulho chato. Então, assim, muitas vezes aquele barulho que para você está sendo agradável, para o outro não está. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre níveis, né, Tá. de barulho, né, e o que é cada um, como cada um encara, né? Bom, a diferença entre som e ruído é o que me agrada e o que me desagrada, tá? A primeira definição, a questão de ruído não tem a ver com níveis de decibéis, depende do que aquele som representa para mim, significa para mim, e depende do que eu estou fazendo naquele momento. Então, sons da natureza nos fazem muito bem, mas cada pessoa precisa ter um nível de conforto diante daquilo, tem um nível de percepção e de agradabilidade, isso é muito particular. Os sons da natureza é uma outra questão que realmente eles nos conectam com a nossa própria essência, a própria natureza. A gente precisa ouvir esses sons da natureza sempre que possível para que a gente possa equilibrar o nosso organismo. Agora, independente disso, quando a gente está falando na hora de dormir, independente de onde vem o som, a gente precisa de silêncio. A gente está falando de 35, 40 decibéis. Para mim, 40 é o limite, assim, é o ideal para você ter uma noite realmente de sono profunda. Então, quando você dorme 45, 50, você dorme, mas você meio que oscila um pouquinho. E, infelizmente, tem gente que dorme perto de áreas de aeroportos e que às vezes chega dentro de casa 70 decibéis, 75 em alguns momentos. Então, você realmente desperta em vários momentos da noite. Então, essa é a questão. Decibéis, até porque decibéis é escala logarítmica. Então, a relação de decibéis, se a gente reduz 9 decibéis, a gente tem a sensação que 50% da energia sonora ela foi eliminada. É como se metade do ruído deixou de existir. 9 a 10 decibéis. Vamos arredondar para 10, que a diferença é pouca. Então, 10 decibéis parece que é pouco, mas é muito. Então, se você reduz 10 decibéis, putz, você está assim, você tem realmente a percepção de que metade da energia sonora não foi eliminada. Tá? Então, manda um abraço para todo mundo. Eu sei que a gente precisa encerrar porque temos a outra contribuição maravilhosa também de Valdir, do advogado. Verdade. Tá? É sempre um prazer estar com vocês. Foi ótimo também. Obrigada. Desculpa aí as falhas. Estamos trabalhando para fazer cada vez melhor. Exatamente. Muito, muito obrigada pela sua contribuição mais uma vez, viu? Prazer estar à disposição na áudio, para quem quiser alguma dúvida da parte de acústica, norma de desempenho, isolamento acústico, está à disposição para alguma orientação técnica. Joga dura aí, cadê o síndico? E é isso mesmo, vocês estão se renovando, se reinventando, fazendo lives, pelo menos está dando para ouvir. A imagem de vocês está ruim, mas pelo menos ouvir é o mais importante, já melhorou, tá? Um abraço, obrigada, Gleice, um grande abraço para todo mundo. Vou estar aqui participando, qualquer dúvida, eu tô aqui participando agora. Tá joia, sempre muito bom entrevistar a Débora, ela sempre soma muito pra gente e é uma expert em acústica, sem dúvida. Deixa eu chamar aqui doutor Valdir de Arruda, é porque já tá online, se não der certo a gente troca a internet, tá? Doutor Valdir, ele que participou com a gente no último programa do Cadê o Síndico, especialista em direito processual do escritório Arruda Miranda Advogados, também é professor, é escritor e também é autor do livro que a gente indicou aqui, que são as perturbações sonora nas edificações urbanas. Obrigado pelo presente, pelo livro, hein? Vamos ver. Tudo bem? Como vão vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Parabéns à querida amiga Débora, muito boa exposição para variar, né? Aí sabe muito. Vocês, né? Só convidamos os tops, na verdade, né? Para falar do assunto. Bom, quero chamar todo mundo que está aí conectado com a gente para poder participar também, mas quero já começar minha pergunta com o doutor Valdir, falando sobre o nosso conhecimento do direito no que tange ao barulho, né? As pessoas, em geral, não têm muita consciência dos seus direitos nesse sentido. Então, será? E por que as pessoas não buscam mais, né? Talvez porque não tem um nível de consciência, ou porque isso vai dar muito trabalho judicialmente. Ao que a gente pode atribuir isso, doutor Valdir? Olha, Isabela, a sua pergunta é muito importante e isso eu acho que está na origem da sustentação da problemática que nós vivemos hoje, né? De fato, as pessoas têm uma compreensão bastante equivocada da gravidade do problema.
Então, é muito comum a gente escutar expressões como conforto acústico, sossego, que dão um caráter mais minimalista, por assim dizer, para a grande aflição, a grande problemática de saúde, que é a interferência das emissões ruidosas. Então, assim, é muito comum, em primeiro lugar, essa falta de conhecimento da gravidade do problema. A professora Débora, minha querida amiga aqui, ela já elucidou bastante coisa sobre isso, lembrou, muito bem lembrado, que o ouvido é o único órgão dos sentidos que jamais descansa, né? E a gente está sempre com o sistema ligado. Em relação ao ruído, é um sofrimento permanente e uma percepção permanente do que acontece no ambiente externo, né? Essa condição nos faz suscetíveis, tanto no descanso, quanto na concentração, né? Quanto nas interações sociais, às emissões ruidosas. Então, é muito preocupante, em primeiro lugar, a falta de compreensão, a falta de consciência da extensão e da gravidade do problema acústico pela maior parte das pessoas. Depois, há um outro problema que, na sequência da sua pergunta, que já emenda com isso, que é o porquê que as pessoas não buscam as soluções. Sabendo alguma coisa sobre o problema, sabendo mais ou menos da gravidade do problema, com as pessoas que sabem, por que elas não agem a respeito disso, né? E aí sim, há uma série de outras dificuldades, né? Como, por exemplo, saber os caminhos para você enfrentar esse tipo de dificuldade. De fato, por exemplo, se está num condomínio, você deve procurar uma atuação condominial, assemblear, junto ao síndico, coisa assim. Você deve procurar justiça, quais direitos você possui em relação ao vizinho, em relação à construtora. Tudo isso é uma ciência mais ou menos hermética para a maior parte das pessoas, né? Então, essa basicamente é a razão, na minha ótica, pela perpetuação desse tipo de problema. É claro, e como eu já disse na outra ocasião que nós nos encontramos, que aliás foi uma grande alegria, um pouco da autoridade pública também tem essa responsabilidade, né? Ou seja, essa responsabilidade repousa sobre os ombros deles também, que deveriam ter uma atuação mais incisiva, até por conta daquilo que eu já lembrei na outra vez, da teoria das janelas quebradas, né? Aquela cogitação filosófica de saber que a tolerância a pequenos ilícitos faz com que uma comunidade, uma sociedade, um bairro, uma cidade, etc., sejam estimulados grandes delitos, não é? Então a gente não deve tolerar o ilícito, né, como regra geral. Aliás, o Rudolf von Ehring, que era um grande civilista alemão, uma das maiores cabeças que já passaram pelo nosso mundo do direito, ele dizia assim: se você tivesse que optar entre duas filosofias, a primeira sendo não praticará a injustiça, e a segunda não tolerará a injustiça, opte pela segunda, que é muito mais eficiente do ponto de vista global, não é? Então, não tolerar a injustiça, nesse aspecto, é bastante didático, por assim dizer. Embora a filosofia de não praticar a injustiça é bastante interessante também, mas não tolerar é mais efetivo. Verdade. Você veja a situação, né, na última live, inclusive, que nós fizemos, onde o ouvinte, esqueci o nome dele agora, Espanha, Tito na Espanha, ele participou bastante na última live, e ele mora debaixo e acima de uma academia, ou acima, né, de uma academia. Então está sofrendo muito com a situação e vou ter que ingressar na justiça. Para você, de fato, conseguir tomar uma atitude, né, efetiva, né? Como entrar na justiça para resolver isso, né? Eu não consegui entender completamente a pergunta, porque a transmissão está fragmentando um pouco. Não sei se você me escuta bem. Mas é a questão do ruído de academia de ginástica dentro do prédio, né, do salão de ginástica. E isso, sim, é o que eu entendi que você perguntou e salientou do nosso ouvinte, que é a questão da construção sem o cuidado necessário, né? Porque, naturalmente, a construtora vai entregar uma edificação com salão de festas, com, às vezes, áreas de lazer de crianças, etc., e também, principalmente, com academia de ginástica, com sala de ginástica, ela tem que prover a edificação do necessário isolamento acústico, né? Para que isso não tenha uma transmissão excessiva e incomode. Agora,
esses ruídos de batida, de peso, de às vezes música que a pessoa usa para fazer o exercício, para estimular o exercício, tornar o exercício mais suportável, né, incomoda os vizinhos. Isso é muito grave. E Sim, tem que ser verdade. naturalmente tratado com o rigor que a lei prescreve. Verdade, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Arquimedes Rabelo, que ele fala o seguinte: aqui no meu condomínio, os salões de festas funcionam até as 3 da manhã e não tem acústica. Quais as providências jurídicas a tomar? Eu não escutei o final, mas pelo Quais, começo... quais as Sim, é um caso muito comum, né? Gravíssimo. Áreas comuns do condomínio são áreas vizinhas às unidades particulares. E o condomínio responde pelas atividades desempenhadas naquelas áreas. Então, o que esse nosso ouvinte deve fazer é procurar o seu advogado para conseguir, através do artigo 1277 do Código Civil, impedir a utilização daquela área, sempre que essa utilização for prejudicial. Via de regra, processualmente falando, o que a gente solicita do juízo é que suspenda, que proíba aquela atividade, a utilização do salão de festas, até que, demonstradamente, seja feito um isolamento acústico suficiente, né, até que seja chamado alguém como a doutora Débora para resolver o problema de concreto, né, porque o problema jurídico é simplesmente impedir. Né. Imagina, isso aí ia causar rebuliço no condomínio, né? Vocês conseguiram me escutar bem a resposta? Sim, perfeito. Perfeito. Uhum. Valdir, é o seguinte, a construtora é obrigada a constar no contrato, dizendo uma cláusula que não tem isolamento acústico nem para academia de salão de festa, ou ela pode não botar isso no contrato? O que ela explicar no contrato ou não, pouco importa, na verdade, porque essa é uma obrigação que decorre da lei. Né? O artigo 618 do Código Civil, ele prescreve a obrigação da construtora quanto à solidez e à segurança da edificação, que é uma obrigação específica, né, da empreitada. E esse tipo de obrigação, no que concerne à segurança, diz respeito às pessoas. A solidez diz respeito ao imóvel, à estabilidade e tudo mais. A segurança diz respeito à qualidade que as pessoas podem desfrutar ali. Então, se o imóvel não é saudável, se não encontra a qualidade que a gente chama de salubridade edilícia, então ele é responsável pelo defeito construtivo. Então pode colocar o que quiser na cláusula, no contrato, que não vai refrescar ou aliviar a obrigação, o dever contratual, o dever legal que ele possui. Sim, perfeito. Tem uma dúvida aqui do Gleidson Martins, que ele diz o seguinte: Valdir, é eficiente no caso de um vizinho que joga futebol com os filhos em casa, né? Emitir uma notificação extrajudicial? O final da pergunta eu não consegui escutar, mas eu vi até a notificação extrajudicial, acho que pergunta se uma solução amigável, pré-judicial, surtiria efeito. Não. Ele diz o seguinte, que a criança, acho que joga futebol em casa. Sim. Está cortando um pouquinho, mas acho que dá para entender o que... Ele quer saber se funciona notificar extrajudicialmente em relação ao futebol do vizinho. Né? Bom, sim, assim, é muito importante que nessas situações de barulho a gente tenha muito bom senso ao lidar com a situação. Né? Da mesma forma que não é recomendável que se tenha contato com vizinhos que são incompreensivos em relação à sua postura ruidosa, porque isso pode resultar em problemas maiores, é importante que se tente uma solução amigável de outro lado, né? E se há um mínimo acesso, um mínimo de civilidade, um mínimo de urbanidade, é importante sim
e muito mais barato, muito mais, às vezes, prático, você conseguir utilizar meios extrajudiciais para resolver o problema. Sim, notificar, às vezes traz a consciência do vizinho, que não tem essa consciência toda. Né? Ele sabe que está praticando um ato que não é próprio ao fim a que se destina, porque o apartamento não é preparado para jogo de futebol, né? Ainda que seja de Agora, criança. uma notificação do síndico já não é uma notificação extrajudicial? Sim, a notificação serve para levar o conhecimento de alguma pessoa sobre alguma queixa, alguma pretensão que você possua, né? Então, assim, vale. Isso sempre multar, advertir, ou se o próprio incomodado fizer isso, é sempre bom, é sempre um ponto, e sempre uma possibilidade de resolução do problema. Você tem uma ideia, Isabela? Aqui no nosso escritório, a gente calcula mais ou menos 30% a 50% de soluções amigáveis pós-comunicação, qualquer que seja ela. É claro que a gente considera uma comunicação alguma coisa que, primeiro, esclareça o fato, ou seja, que tem um laudo, tem uma medição, alguma coisa minimamente demonstrável, para não achar que eu como vítima, estou bravatando ou estou me aproveitando de repente, uma sensibilidade maior que eu possa possuir, né? E, em segundo lugar, que advirta sobre as consequências legais que aquela situação faz surgir, né? Então, que é um bom percentual, né? É um bom percentual. É um bom percentual, porque, como a gente disse no começo dessa conversa, muito dos problemas de hoje surgem pela inconsciência, pela falta de compreensão da natureza e da gravidade dos problemas. Provavelmente, esses pais desses vizinhos, dessas crianças, elas não têm consciência do grau de nocividade que estão causando, que estão acarretando para o seu vizinho. Uma vez esclarecido isso, é muito provável que eles também ponham a mão na consciência e resolvam apaziguar um pouco a situação ou levá-los para um parque, um clube ou para a área de lazer do condomínio, ao invés da parte interna do apartamento, né? Também uma outra pergunta, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui Deixa eu ver aqui, meu Deus. Muita gente participando, que coisa boa. Doutor Mauro Gomes. Pois não. Pica a palavra de um contra o outro. Como é que ele pode provar ali que está acontecendo isso? Você pode me repetir, Isabela? Não consegui, fragmentou demais aqui. Como provar que o vizinho está incomodando, né? Falando alto, na madrugada, no horário de silêncio. Para não ficar uma palavra de um contra o outro, como é que ele pode provar juridicamente isso? O nome dele é Mauro, né? Isso. Mauro, olha, Mauro, a sua pergunta enfrenta um dos problemas mais graves que nós, advogados, temos em relação ao problema de barulho, a demonstração do fato. Isso é muito sério. E todos os meios de prova admitidos em direito, que são as provas lícitas, né, podem ser utilizadas para esse fim. Só que, assim, o que praticamente funciona é o quê? O laudo técnico, né, acompanhado de uma outra coisa chamada ata notarial, né, que é o ato de um tabelião, no qual ele vai lá atestar o fato conforme ele o percebe. E isso traz que nós chamamos de fé pública para aquela verificação. Então, a gente costuma fazer uma combinação de laudo técnico, então traz um perito em acústica para fazer a medição através de sonômetros, decibelímetros, né, para ver o quanto que está dando em decibel, e que também é uma forma de poder compreender a nocividade daquilo, não é a única, mas é uma forma, e um tabelião atestar que aquela medição foi feita em conformidade com os critérios próprios para aquele fato, né? Então, com certificação de calibragem, como é que chama? Com as distâncias corretas, enfim, todas as características que podem atribuir a credibilidade necessária para aquela medição. Isso é muito importante porque ajuda muito a que o juiz possa compreender aquela prova na exata dimensão do que ela pretende demonstrar, né? Então, sim, verdade. esse é um fato O juiz não tem como saber, né? Não tem como adivinhar. E pretender, qualquer um pode pretender o que quiser na justiça, né? O duro é demonstrar.
E aí, nessa situação que ele narrou, tem um ingrediente que incrementa a complexidade, que é o fato de que os ruídos nem sempre são constantes ou nos mesmos horários. Então, às vezes, você pode ter situação de ter que fazer uma tocaia, né? E, às vezes, uma tocaia frustrada. Eu já tive casos, uma ocasião, não, várias ocasiões, mas uma ocasião específica que me vem à memória agora, de uma rave que era realizada no Saco do Ribeira, em Público, em São Paulo, que é uma região litorânea, e eu sei que havia festas, a gente precisava demonstrar que as festas estavam ocorrendo com níveis de decibéis excessivos, né? E nós mandamos equipe com advogado, com perito em acústica, tabelião e tudo mais, só quando chegou lá, o pessoal não fez a festa. E aí você frustrou toda a diligência, volta para São Paulo outra vez, final de semana subsequente, tenta fazer de novo, foram assim por 3 vezes, na terceira vez a gente conseguiu fazer a prova. Então, às vezes, é difícil a demonstração mesmo, né? E se gasta dinheiro, porque se convoca profissionais, etc e tal, né? Deram spoiler da festa. Doutor Valdir, é o seguinte, eu moro no primeiro andar, um ouvinte, moro no primeiro andar, e não consigo me concentrar com o barulho da academia durante o dia e a noite. Eu entro com ação contra o condomínio ou contra a construtora? Então, se você tiver nos primeiros 5 anos, essa é uma pergunta também das mais importantes, viu, Castro? Porque é recorrente, é muito recorrente isso. Então, gente, se você tiver nos primeiros 5 anos, que é o prazo de garantia, e perceber o problema nessa fase, você tem 10 anos para entrar com ação, senão a ação prescreve, o seu direito de ação prescreve. Então, se respeitado esse prazo, se dentro desse prazo, a ação mais fácil é contra a construtora, porque a construtora tem a responsabilidade direta daquilo, né? Então, e tem meios também para resolver o problema com mais facilidade. Caso contrário, remanesce a responsabilidade do condomínio, né? Que é a responsabilidade decorrente da utilização, ou seja, da prejudicialidade da utilização. Não sei se você se lembra, que a gente comentou na última conversa, que o Código Civil atual prestigiou, ao contrário do que fazia o Código anterior, o efeito do uso e não uso em si mesmo. Ou seja, o antigo ele falava em anormalidade do uso. Então, assim, se o uso fosse anormal, né, o que é diferente daquele fim a que se destina, ele podia ser prejudicial. O novo Código não. O novo artigo 1277, ele prescreve a prejudicialidade independentemente da normalidade ou não do uso. Então, eu posso ter um uso absolutamente conforme o fim a que se destina. Então, se eu usar a academia para o fim a que se destina, que é fazer ginástica, né, eu estou com o uso normal, mas ainda assim prejudicar alguém, né? E essa prejudicialidade é o que determina o direito ao impedimento que a vítima possui. Então, se ele entrar na justiça contra o condomínio, ele vai ter um direito a impedir que se use enquanto o problema não for resolvido. E contra a construtora, para o fim de obter a resolução efetiva do problema do ponto de vista material. Tá? E a indenização também. Né? Os dois casos, os dois são responsáveis pela indenização. Perfeito. Bom, agora eu queria que o senhor orientasse um síndico que ele mandou aqui a pergunta. O J. Pimenta. Ele diz que tem muitas reclamações dos moradores, né, que ele administra. E o que o síndico ele pode fazer, além de notificar o morador, a partir da reclamação? Desculpa, Isabel, posso pedir de novo para você repetir? Fragmentou outra vez? Pode sim, pode sim. Ele quer saber, ele é síndico, ele quer saber, além da notificação que ele faz, se ele pode fazer algo mais quando um morador reclama do barulho do outro. Sim, veja só, o síndico ele tem alguns deveres básicos prescritos no Código Civil, né, que são essencialmente zelar pela boa utilização e pela observação das regras de convívio em condomínio. Né? Então, sim, ele tem o quê? Ele tem a sua disposição, primeiro, as notificações, as comunicações, né? E segundo, as multas. Ele pode aplicar multa até 10 vezes o valor da taxa condominial. Né? E ainda mais, hoje em dia, tem se debatido bastante, em alguns casos até aceito, a tese da possibilidade de expulsão do condômino antissocial. Né? Porque, não sei se vocês se lembram, a propriedade, a partir da nossa Constituição, passou a possuir um efeito, uma função social
muito destacada, não é? Então, assim, além da função do poder de propriedade, do direito de propriedade, ao lado disso, uma necessidade do exercício do direito de propriedade de acordo com a função social que ele representa, que ele possui. De modo que, com esse viés, com essa interpretação, chega-se à conclusão de que um condômino antissocial, que prejudica os demais condôminos, não serve à finalidade social da propriedade. E, então, há entendimentos que aceitam, que admitem a expulsão até, nos casos mais graves, não é? E isso, naturalmente, passando por judicialização, etc., não é ato do síndico, naturalmente, não é? Mas, voltando ao síndico, eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é ele certificar da concretude da reclamação, ou seja, do fato de que aquilo é uma reclamação verdadeira, né? Porque tem muitos problemas e podem não representar exatamente a melhor verdade dos fatos, né? Ou pelo menos a verdade demonstrável dos fatos, né? Nesses exemplos instantâneos, há dois problemas. Os exemplos instantâneos de ruído que eu digo são o seguinte: aquelas festas que ocorrem uma vez ou outra, não é? Então, assim, se eu não agir, eu como síndico, se eu não agir imediatamente, né, eu posso nunca mais conseguir agir, né, porque o fato ele se exaure, né, naquele evento. Então, eu acho que, assim, diante de eventos como festas, como, vamos dizer assim, brigas entre vizinhos, etc., que podem ter reflexos ruidosos, precisa ver se não enquadra em alguma opção penal, em alguma daqueles ilícitos penais do artigo 42, principalmente, da Lei de Contravenções Penais, que são abuso de instrumento sonoro, sinais acústicos, gritaria ou algazarra, provocação de barulho ou não contenção do barulho de animais de que tem guarda, e exercício de profissão ruidosa. Está todo mundo trabalhando em casa hoje, às vezes fica conversando alto, né, diante do computador, isso pode atrapalhar. Então, há muitas condições ali que constituem ilícitos penais. E isso deve ser verificado. Sim. Diante de uma situação como essa, o síndico, sim, tem o dever de convocar as autoridades, né? Claro, dentro dos limites do razoável, né? Você não vai esperar que o síndico resolva todos os problemas e tem a obrigação de resolver, levar até as últimas consequências, problemas que às vezes são mais individuais. Mas, normalmente... Então, por exemplo, se o morador, ele talvez, então eu vou entrar na justiça. Sim. O síndico, ele pode depor a favor, por exemplo, olha, eu notifiquei, eu acompanhei a situação, né? Eu acho que nessas situações é muito sustentável se esperar do síndico o dever de resguardo vamos dizer assim, aos deveres comuns dos condôminos, a observação dos regimentos, das convenções e da lei, né? Então, se o síndico tem levado ao seu conhecimento uma infração a essas regras, ele tem que tomar uma atitude. Então, assim, é muito ruim, é muito incorreto que o síndico lave as mãos diante dessas situações. Agora, há que se ter demonstrações concretas das reclamações. Eu não posso simplesmente chegar para o síndico e dizer assim, estou com um problema, o vizinho de cima faz barulho. E eu chego lá e não consigo demonstrar isso de maneira alguma para o síndico. Não é razoável se esperar que ele tome uma providência esponte própria, né? Que eu tenho que levar algum elemento concreto. E eu posso até ser indenizado. Tem até aqui um depoimento aqui do Mauro, que o senhor respondeu ao Mauro. Ele disse que tem levado o celular, gravado o barulho, né, que ele tem enfrentado. Só que o síndico, ele não está tomando uma devida atitude que ele considera, né? Até multar, não está. Então, isso é um problema ele dramático. teria que tomar uma iniciativa, né? Ele, o morador, que teria que tomar uma iniciativa, então, né? Então, veja só, essas situações variam de caso a caso e conforme a sensibilidade, vamos dizer, a razoabilidade do síndico. Eu acredito que o síndico tem um dever geral a partir de uma provocação consistente, tá? Porque senão todo mundo pode reclamar de qualquer coisa, o síndico tem que ficar como funcionário de todo mundo, embora seja de certa maneira, mas não no grau, vamos dizer assim, mais detalhista da coisa, senão é impossível de agir e atender todo mundo. Então, assim, eu acho que a partir de uma prova substancial, uma demonstração concreta, ou até uma verificação, às vezes, local, por exemplo, eu posso chamar o síndico diante de uma festa do vizinho, o síndico verificar que está tendo barulho. Essa verificação, na minha ótica, é suficiente para demandar, para reclamar uma atitude do síndico, uma atitude consistente do síndico. Só que, às vezes, ele não faz nada, apesar de ciente de que aquilo está ocorrendo, né? Assim como no nosso caso que nós falamos da polícia, que às vezes vai lá no imóvel, percebe o barulho,
incomodativo e não toma providência alguma, às vezes o síndico vai lá e não faz nada. Como é que eu demonstro isso na justiça? Se eu não tenho laudo, se eu não tenho uma testemunha, que eu falei isso para o síndico, e o síndico escutou de fato, né? Então, tudo, no campo da prova, tudo se torna um pouco mais complexo, né? Então, a minha recomendação, enquanto advogado, naturalmente que precisa examinar o caso concreto sempre, né? Opa, tivemos aí uma interferência, porque na verdade já completamos 1 hora de live e aí acabou caindo. Então nós vamos aqui retomar. Peraí. Vamos retomar aqui com o Dr. Valdir, porque completou 1 hora de live e aí nós não conseguimos. Aí acaba cortando o Instagram, tá? Era para eu ter até sinal. Recomendação dele. Oi, Dr. Valdir. É porque já tinha 1 hora. Isso, já tinha 1 hora de live. E aí o Instagram ele interrompe. Isso, não, jamais. Então eu queria que o senhor concluísse sua recomendação, né? Como estava falando como advogado, qual seria a recomendação para a gente poder retomar daí? Então, veja só, esses eventos instantâneos são os mais complexos, né, de agir. Eu acho que sim, o síndico testemunhando o fato, vendo que um vizinho está dando uma festa, por exemplo, ruidosa, ele tem sim que tomar algumas providências, né? Uma das providências é sim chamar a polícia. Não só o condomínio, como o condômino, né? Tem que chamar todos a polícia, porque a polícia é a responsável por agir, né, nesse tipo de situação. Então, esse é um ponto, uma providência. A segunda providência é a advertência, a multa, conforme a situação, conforme a reincidência, né? E conforme a gravidade de cada caso. Agora, o prejudicado sempre tem um dever de demonstrar a sua sujeição ao fato ruidoso e o seu prejuízo, né? Então, eu sempre peço que cuide, sempre oriento para que cuide de demonstrar. Como é que você demonstra, basicamente? O ideal é ter um perito a tiracolo, mas normalmente as pessoas não têm um perito a tiracolo, né? E ainda mais nas situações pouco, vamos dizer assim, comuns, pouco repetitivas, como festas eventuais, etc., né? Então, chamar a polícia é muito bom. E registrar a ocorrência policial, mais do que chamar a polícia, é mais importante ainda, porque o registro da ocorrência faz com que aquilo seja uma prova, né? E uma prova que, conforme até o depoimento do policial que acompanhou a diligência, seja uma prova mais consistente ainda e com fé pública do policial, né? Então, tudo isso... Sim, perfeito. Excelente orientação. Agora, o mais importante sempre é sempre consultar o seu advogado, né? As pessoas têm que ter advogados de confiança, e uma conversa, às vezes, na hora, resolve e facilita e garante muito o desdobramento do caso posteriormente seja favorável, né? Sim, com certeza. Uma assessoria jurídica sempre é bem-vindo, né? É bem-vinda. Bom, eu queria que o senhor desse o canal aí para quem quer adquirir o livro, porque algumas pessoas até na live falaram que na Amazon está disponível. Confirma para a gente se está disponível na Amazon. Como as pessoas podem adquirir aí o livro Perturbações Sonoras nas Edificações? Muito obrigado. O livro ele pode ser encontrado na Amazon, né? Acho que é o único canal com facilidade para adquirir tanto a versão física, né? A versão em papel, ou a versão no Kindle, né? Que é digital. Um caminho fácil para localizar o link é o site chegadebarulho.blog, né? Que é um site onde você encontra todas as referências a respeito dele. Sim. Inclusive, na página do Chega de Barulho, que é onde o Dr. Valdir está participando agora, pode entrar lá na página, que tem um link lá do blog. Se você está interessado em adquirir o livro, pode ir lá no link, que já tem o canal. Eu me lembro agora, tá bom? Obrigada. Um assunto agora que eu me lembrei, que vocês falaram enquanto a Débora estava participando, sobre os elevadores, que é uma questão que algum ouvinte estava interessado, né? Nesse blog, tem um artigo e um vídeo sobre o assunto, sobre as questões, as soluções jurídicas sobre o problema dos barulhos de elevadores, que é um problema que afeta enormemente, principalmente as unidades dos últimos andares dos edifícios, né? Mas conforme o descaso da construtora, pode prejudicar os outros andares também. Excelente, excelente. Bom, eu passei lá no blog, passei no blog também, tem muito conteúdo de valor, muita coisa interessante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua troca aqui com a gente, doutor Valdir. Espero que aconteça outras vezes,
Pra gente fazer uma resenha do livro, quem sabe? Valdinho, obrigado também pelo Imagine, livro. Castro, é uma alegria, viu? Pelo livro. Vamos Salvador. Obrigado, é uma alegria participar com todos vocês, viu? Muito obrigada também a todos que participaram aqui com a gente. Encerramos essa live aqui pela primeira vez aqui do Cabelo Síndico e outras lives virão. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, doutor Valdir. Tchau. Obrigada a todos vocês mais uma vez. Aqui o Tito na Espanha também. Muito obrigada, Gleidson, Mestre Uzeda, Débora, muito obrigada, Sabrina Gonzaga, que participou aqui com a gente. Muito obrigada, Lúcia Silva, que entrou aqui também. Bom, esse está sendo um desafio muito grande para todos nós, né? Então, essa foi a primeira aí para a gente começar. Espero que tenhamos próximas. E se você quiser mandar também uma sugestão de live, manda para a gente. E aí, quem sabe, a gente faz um programa voltado para a sua dúvida, né? Dê aí seu tchau, Castro. Tchau, até a próxima. Obrigado pela atenção. E vamos ter outras lives mais importantes, tanto quanto essa foi, viu?